Olá pessoal, meu nome é Otávio, este é o canal Ramos da Videira e hoje eu estou aqui com um tema muito importante, assim como os outros, né? Mas acho que talvez esse seja até mais importante dependendo do ponto de vista. Mas antes de você talvez sair do vídeo ou começar a assisti-lo, gostaria de dar um aviso a você. Você, seja católico, cristão, espírita, não sei, umbandista, não importa quem está me assistindo, importa a mensagem que eu estou transmitindo a você. Eu peço que você não saia do vídeo e pelo menos assista, não sei, pelo menos assista aí os primeiros 5 minutos de vídeo. Eu gostaria que você visse até o final o vídeo, porque toda a mensagem que eu vou falar é importante, porque o que eu vou transmitir aqui tem relação com a sua vida após a morte, porque se você morrer, você vai ter um destino. Então, essa mensagem é muito importante porque envolve além da sua vida. E depois da nossa vida, no caso, depois da nossa morte, é o mais importante, é o que a ciência até hoje não sabe, se existe vida após a morte. E a mensagem que eu estou trazendo a você é que sim, existe vida após a morte. E você pode escolher o destino que você quer depois da sua morte. Então eu peço que você fique, porque isso tem relação com a sua salvação. Se você é cristão ou católico, não sei, isso tem a ver com a sua salvação, porque é algo muito importante que às vezes as pessoas deixam de lado. Então preste atenção. Realmente é muito importante esta mensagem. Tem a ver com a sua salvação, com a sua vida. E é uma mensagem que você tem que levar a vida inteira. E depois que você morrer, isso ainda vai continuar valendo. E mais ainda, como você nunca percebeu. Isso vai valer mais ainda depois que você morrer. Então é algo muito importante. Deixei esse aviso. Então vamos começar o vídeo de fato. Primeiramente, se você estiver com a sua Bíblia, seja no seu celular, não sei, ou se você tiver uma Bíblia aí fisicamente, é bom que você tenha ela nos vídeos para me acompanhar nos versículos que eu vou ler, né? Mas se não, você pode só ouvir a mensagem que eu vou transmitir a você. Então, eu vou começar por João, capítulo 10, do versículo 1 ao 21, eu vou ler aqui com vocês. E sim, é a mensagem de Jesus é o bom pastor. E sim, o tema deste vídeo é: o que você precisa para ser salvo? O que é necessário ser feito? Vamos descobrir. Bom, em João capítulo 10, versículo 1 ao 21, diz bem assim: Jesus disse: eu afirmo a vocês que todo aquele que se recusa a entrar no curral das ovelhas pela porta e entra às escondidas por outro lugar é certamente um ladrão e assaltante. Porque o pastor das ovelhas entra pela porta. O porteiro abre a porta para ele e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e leva todas para fora. Depois de conduzir todas para fora, vai andando na frente delas e elas o seguem. Porque reconhecem a sua voz. Elas nunca seguirão um estranho, antes fugirão dele porque não reconhecem a voz de estranhos. Aqueles que ouviram Jesus usar essa parábola não entenderam o que ele queria dizer. Por isso Jesus continuou: eu afirmo a vocês a verdade. Eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim eram ladrões e assaltantes. Porém as ovelhas não atenderam à voz deles. Sim, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagens verdes. A intenção do ladrão é só roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida completa. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Um simples empregado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, se perceber que o lobo vem chegando, ele deixa as ovelhas e foge. Com isso, o lobo ataca e espalha o rebanho. O empregado foge porque é apenas uma pessoa que trabalha por dinheiro e não tem interesse pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas próprias ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Entrego a minha vida pelas ovelhas. Eu tenho outras ovelhas que não são deste curral e tenho de conduzir essas também. E elas atenderão a minha voz.
e haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama porque eu entrego a minha vida para poder ter a vida de volta outra vez. Ninguém tira de mim, mas eu a entrego de livre vontade, pois tenho autoridade de entregar a minha vida quando quiser e também tomá-la de novo, porque o Pai me deu esta ordem. Quando Jesus disse essas coisas, os judeus se dividiram novamente em suas opiniões a respeito dele. Alguns dizem: ele tem um demônio, ou então está louco, para que ouvi-lo? Outros, porém, diziam: isto não nos parece o jeito de falar de um homem dominado pelo demônio. Pode um homem abrir os olhos dos cegos? Então vamos avaliar a mensagem. Bom, pessoal, quando eu digo avaliar a mensagem, eu quero dizer entender. Vamos compreender o que Jesus estava dizendo. Então, Jesus falou que ele é a porta. Quem passar por ele será salvo. O que significa isso? Quem crê em Jesus, a partir do momento que você tem fé em Jesus, você acredita em toda a Bíblia, toda a palavra, e você acredita que Jesus veio ao mundo, que Jesus é o grande Deus, Criador de todo o universo, se tornou um ser humano e era homem, 100% Deus. A partir do momento que você acredita que ele nasceu de uma virgem, que ele andou no planeta, ele levou a sua mensagem na terra e veio para salvar as nações, a partir do momento que você acredita que ele salvou você, que ele nos amou, que Jesus fez tudo aquilo, você é salvo. Então, eu quero esclarecer a você, a única coisa que você precisa fazer para ser salvo é acreditar. Essa maravilha do Evangelho. Você deve estar pensando: caramba, mas eu não tenho que fazer nada. Não, basicamente sim. Você só tem que acreditar que Jesus veio, morreu, ressuscitou para salvar você, para te resgatar da lama, te resgatar desse mundo, te resgatar das tristezas, e que quando você morrer você possa morar com Ele, com o seu Deus, e viver uma vida muito melhor do que essa que nós vivemos aqui, que parece boa. O que nós vivemos aqui, que parece muito real, não é nada comparado ao que Deus prepara para nós no futuro, quando nós morrermos e na verdade formos viver verdadeiramente. Então, aí fala da questão do ladrão, né? Muitas igrejas usam até esse versículo erroneamente. Eles falam que a intenção fala que o diabo, né? Que o diabo vem só para roubar, matar e destruir, mas não é o diabo. Esse ladrão aqui que Jesus está dizendo na parábola seria o falso pastor, a falsa pessoa que vem até a igreja, que se pronuncia o mestre, o pastor ou o profeta, e rouba as ovelhas. É aquela pessoa que usa da boa fé das pessoas, do dinheiro das pessoas, das ofertas, dos dízimos, ou deturpam a palavra e usam as ovelhas, usam as pessoas para se beneficiarem, para receber dinheiro, para ficarem, encherem ali o seu celeiro, vamos dizer assim, encherem os seus armazéns. Então este é o ladrão, não o diabo. Então é isso. E Jesus, ele diz que é a porta. Jesus também diz que ele é o bom pastor, que ele veio cuidar de nós, e isso é uma mensagem muito forte e importante. E sim, você é salvo pela graça, porque Jesus quis que nós fôssemos salvos a partir do momento que nós nos arrependêssemos e acreditássemos em Cristo. Quando você acredita em Jesus e você entende que Deus quis te salvar, que Deus te resgatou do mal, automaticamente você vai começar a sentir vontade de tentar mudar, de fazer diferente. É algo normal do cristão. É bom que você sinta essa vontade. Se você não sente essa vontade, tem algo de errado. O que está acontecendo? Você não sente vontade de mudar? Você não fica arrependido? Não se entristece quando você faz algo de errado? Você tem que sentir isso. Nós temos que sentir isso e tentar viver uma vida nova com Cristo. Mas o principal é nunca perder a fé que Jesus veio, morreu e ressuscitou, tudo para ser sacrifício e nos salvar. E esse é o importante. É isso que nos torna salvos. Agora vamos para outra mensagem que é em João, ainda em João, né? Só que no caso, no capítulo 20, versículo 30 ao 31, que diz algo muito importante.
Os discípulos de Jesus viram fazer muitos outros sinais miraculosos, além dos que são mencionados neste livro. Mas esses estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo nele tenham vida em seu nome. E o mais importante, vida eterna. Ou seja, o que João deixa aqui, o apóstolo João diz aqui, discípulo de Jesus diz é que creiam que Jesus é Jesus Cristo, Filho de Deus, e crendo nele, ou seja, tendo fé, acreditando, não perdendo a esperança, tenham vida em seu nome. Uma vida muito melhor, uma vida com Jesus, algo que é imensurável, que é indescritível, com muitas coisas preparadas para nós. Então, vamos ver agora o próximo capítulo e versículo. E uma coisa, eu posso fazer um vídeo um dia desse para descrever um pouco do que nós vamos viver nessa vida com Cristo. Como será um pouco a nossa vida, de acordo com o livro de Apocalipse, que descreve isto muito bem. Mas isso pode ser mais para um próximo vídeo. Bom, pessoal, já retorno aqui com outra mensagem preparada para você, né, que é em Efésios capítulo 1, versículo 5 ao 8, tá? Que diz bem assim, preste atenção: seu plano imutável sempre foi adotar-nos em sua própria família por meio de Jesus Cristo. O plano de quem? O plano de Deus, que é o próprio Jesus Cristo, né? Só que Jesus é outra manifestação. Eu já expliquei isso no outro vídeo, tá, pessoal? Posso deixar no card aqui em cima, que é Jesus é Deus, e eu posso provar isso para você, mas isso já está em outro vídeo. Seu plano imutável sempre foi adotar-nos em sua própria família por meio de Jesus Cristo, pois esse era o seu propósito e sua vontade. Agora todo louvor seja dado a Deus por sua maravilhosa graça derramada sobre nós, porque pertencemos ao seu amado Filho. Ele nos redimiu por meio do seu sangue, perdoando os nossos pecados de acordo com a abundante graça de Deus, que ele derramou generosamente sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Primeiramente, vamos entender o que é isso, graça, né? A palavra graça significa... Bom, primeiramente, quando você recebe algo de alguém, quando você recebe um presente, aquilo que você recebeu foi de graça, a pessoa te deu de bondade, né? Queria te agradar, não sei, mas foi algo que você recebeu de graça, você não teve que pagar, você não teve que fazer nada, você não teve que retribuir. Foi exatamente isso que Deus nos fez, só que no caso, o presente que Jesus nos fez foi tão incrível, porque ele morreu em nosso lugar. Nós deveríamos ter morrido, nós deveríamos ter sido crucificados, sofridos e morridos. Nós deveríamos ter morrido, no caso, né? Eu me expressei mal aqui, falei errado a palavra. Nós deveríamos ter morrido, só que Cristo morreu em nosso lugar. Ele nos salvou, Ele nos deu essa esperança que nós temos, porque nós não merecemos estar aqui hoje, nós não merecemos. Eu gosto de pensar que eu estou aqui acordado neste momento falando com você, levando essa mensagem, mas eu merecia estar morto, eu merecia estar sofrendo, eu merecia estar tendo as piores consequências possíveis dentro da minha vida. Todo ser humano merece a morte, merece o pior possível, e nós ainda reclamamos das tribulações que passamos. Não, nós merecemos o pior, seja a tribulação que for que você estiver passando. Você pode estar morrendo, você merecia algo pior, você merecia a maldição, você merecia o inferno, mas não, Cristo te resgatou, te salvou, Ele morreu por nós, Ele nos salvou, algo que nós teríamos ter feito sacrifício por nós mesmos, e algo que nós não somos capazes, e Ele nos entregou de graça. Por isso que nós não somos salvos pelas obras, não somos salvos pelo que nós fazemos. Eu ajudei uma pessoa, eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca menti, né? Eu nunca bebi, nunca fumei, eu estou fazendo tudo certinho, mas no fundo do coração a pessoa não acredita direito em Cristo, a pessoa está sendo ultra orgulhosa. Essas pessoas que acreditam que são salvas por si mesmas e não por Jesus, não estão tendo fé em Cristo, e sim fé em si mesmas. Ou seja, você não é salvo. Essas pessoas não são salvas porque você tem que ter fé em Jesus. Se você tem fé em você,
ou em qualquer outra coisa, você não é salvo, porque a fé é em Cristo. É a única coisa que nós temos que ter, que nós temos que fazer para ser salvos, ter fé em Jesus Cristo, ter fé no que Ele fez por nós. Agora, em Ezequiel 34:11, algo que é muito interessante, porque lá no Velho Testamento, Deus já falava com o homem, no caso falava com Israel, né? Mas já falava com o homem palavras de que Jesus viria, já deixa claro que Ele seria o nosso pastor, né? Sempre foi Deus o nosso pastor, mas no caso Ele deixou claro que pessoalmente Ele viria à terra. Só que isso a gente só pode entender depois, muitos anos depois que Jesus veio. Ezequiel 34:11 ao 16, tá? Olha o que diz, olha como é incrível. Assim diz o soberano, o Senhor: eu mesmo vou procurar encontrar as minhas ovelhas e vou cuidar delas. Olha o exemplo que Deus falou para Israel há muitos e muitos anos atrás. Isso tem muito tempo, mais de 2.000 anos atrás, muito mais. Deve ter, eu não sei quanto tempo tem o livro de Ezequiel. Na verdade, o profeta Ezequiel tem cerca de 2.700 anos, mais ou menos, acredito eu, essa mensagem, porque o profeta Ezequiel, vou conferir na minha Bíblia quanto tempo é o profeta Ezequiel, pessoal, peraí. A minha Bíblia diz que ele veio há cerca de 590 anos antes de Cristo, ou seja, essa mensagem tem cerca de 2.600 anos, 2.590 anos, então é muito tempo atrás. E Deus falou para o povo de Israel, e consequentemente está falando para nós: assim diz o soberano Senhor, eu mesmo vou procurar encontrar minhas ovelhas e vou cuidar delas. E aí você olha a mensagem de Jesus, dizendo, ali em João capítulo 10, né, versículo 11 e 14, que eu li para vocês também, que diz que Jesus é o bom pastor, que Ele é o pastor de nós, das ovelhas. Olha, Ele deu o mesmo exemplo de Deus. Mais uma prova aí que Jesus é Deus. Olha que incrível, né? Aí vamos continuar. Farei como o pastor que procura as ovelhas perdidas do seu rebanho. Tomarei conta das minhas ovelhas, resgatarei minhas ovelhas de todos os lugares por onde eles foram espalhados no dia de nuvens e escuridão. Tirarei o meu rebanho do meio dos povos e unirei as minhas ovelhas que se acham espalhadas pelas nações, e depois eu unirei todas elas em sua própria terra novamente. Cuidarei delas pessoalmente. Ou seja, Jesus veio e cuidou de nós pessoalmente, nos salvou pessoalmente. Cuidarei delas pessoalmente. Sobre os montes de Israel, junto aos riachos mansos, onde a terra é boa, em todos os povoados. Por isso eu estou aqui, um moleque do Brasil, levando uma mensagem para você, algo que antes havia sido entregado ao povo de Israel, mas que hoje vale para todas as nações. Darei às minhas ovelhas bons pastos nos montes verdes de Israel. Lá elas se deitarão tranquilas e bem alimentadas, tendo sempre pastos ricos. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas. Aí, olha outra mensagem interessante. Eu mesmo lhes darei descanso. Palavra do soberano, ou Senhor. Aí o que você olha? Em outra mensagem, o que Jesus fala? Fala exatamente o que Deus fala. É muito impressionante, porque tem várias mensagens que Jesus falou exatamente como o próprio Deus falou, mostrando que Ele é Deus. Tem outras mensagens que Deus fala, arrependam-se, não sei o que e tal. E a primeira mensagem que Jesus falou foi: arrependei-vos dos seus pecados. Mas olha aqui que interessante. Eu mesmo lhes darei descanso, palavra do soberano, ou Senhor. Aí você vai em Mateus 11:28. Olha o que Jesus falou: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Poxa vida! Procurarei a ovelha perdida, trarei de volta a ovelha que se afastou do rebanho, curarei a ovelha machucada e cuidarei da ovelha doente, mas destruirei as ovelhas gordas e fortes, cuidarei do rebanho com justiça. As ovelhas gordas e fortes seriam aquelas que vão pela bênção na igreja, que querem engordar, que querem a bênção apenas, que não buscam a palavra, não buscam Deus pelo que Ele é, mas buscam pelo que Ele pode nos proporcionar. Aí vem aqui em Ezequiel ainda, no capítulo 34, só que no versículo 23 a 25 diz bem assim: darei às minhas ovelhas um pastor especial. Ou seja, esse é Jesus. Ele cuidará delas e lhes dará alimento. Esse pastor será o meu servo, o rei Davi. Aí você fala: ué, mas não é o rei Davi? Não, Ezequiel já havia vindo depois
ali, peraí, só um momento, pessoal. Ezequiel já vinha vindo depois de Davi. Davi já havia morrido. Quando fala meu servo rei Davi, quer dizer que Jesus que viria, quem viria, esse pastor especial, seria um descendente do rei Davi. Tá, pessoal? Só que Deus fala com muitas parábolas, sempre falou dessa maneira, é exatamente como Jesus fala, né? Então vem aqui, eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi, né, no caso descendente de Davi, será o seu governador. Eu, o Senhor, farei uma aliança de paz com elas, ou seja, uma nova aliança, tirando a lei que existia para os judeus, e sendo a nova aliança, a aliança da graça, onde nós somos salvos por meio de Cristo. Eu, Senhor, farei uma aliança de paz com elas, acabarei com os animais ferozes da terra, minhas ovelhas poderão viver em segurança no deserto e dormir nos bosques e florestas. Aí, para finalizar, em Atos capítulo 15, versículo 11, que diz bem assim, capítulo 15, passei demais aqui na minha Bíblia, pessoal. Bom, se você estiver acompanhando pela sua Bíblia, não sei, né? Mas diz bem assim, em Atos capítulo 15, versículo 11. E Pedro falou isso. Vocês não creem que todos são salvos pela graça de nosso Senhor Jesus? Tanto nós como eles, ou seja, eles quem? Nós, os gentios, as pessoas que não são judeus, né? Os judeias, no caso. Então, pessoal, isso é uma mensagem muito importante que eu estou deixando aqui para vocês. E eu quero deixar muito claro novamente. Não abandone a fé que você tem no seu Deus. Não abandone a fé que você tem em Jesus. Você é salvo por Cristo. Se você é católico, eu digo, leia a palavra de Deus. Não acredite apenas em palavras de homens, de padres. E você que é evangélico, não acredite apenas em palavras de pastores ou apenas na minha palavra. Acredite na palavra de Cristo. Por isso é bom que você confira sempre quem você está assistindo. Eu gosto de repetir, confira se essa pessoa está falando de acordo com a Bíblia. Tudo que foge da Bíblia é heresia. Tudo que tira da Bíblia é heresia, é errado. Então, você que é evangélico, não ouça apenas os seus pastores. Ouça a palavra de Deus. Veja se o seu pastor baseia-se na mensagem de Cristo. E eu vou fazer um vídeo depois sobre as questões dos pastores, mas não vou falar agora. Os pastores atuais, né? A questão dos pastores. Mas eu não vou falar sobre isso agora. Não digo que é errado ir à igreja. A questão é você saber em qual tipo de igreja você está indo. Se é uma que realmente serve a Cristo, ou se é uma que leva você apenas a querer buscar as bênçãos que Deus vai te proporcionar. Não é isso que é importante. Você tem que buscar o seu Pai. Quem é o seu Pai Criador? Jesus. É o próprio Deus, que mora ainda dentro de você. Mora aí dentro de você, dentro de nós. É o mais importante. Você é salvo por Cristo. Você é salvo pela fé que você tem no seu Deus. Deus, Jesus. Ele ama você. Ele quer te salvar. Ele quer te resgatar. Seja lá a religião que você for, pelo menos dê uma chance na mensagem. No Novo Testamento, busque a verdade. Busque a mensagem da Bíblia. Não deixe isso de lado. Isso é algo muito importante. É basicamente a coisa mais importante que você tem que buscar para a sua vida. Porque, como eu falei, vale para depois da sua vida. Tudo que diz na mensagem é a verdade. Não tem como. Outras religiões, você vai olhar, sabe? Não tem como. Outras religiões ou vieram depois da Bíblia, e algumas que supostamente vieram antes. No caso, a primeira religião é o judaísmo. A primeira religião é o judaísmo. E o judaísmo, o livro mais antigo escrito, né? Vamos falar assim, da Bíblia é Jó. E ele tem praticamente 5.000 anos. Isso de registro da escrita. Mas ele já oralmente já era transmitido essas histórias. Então, desde o princípio da humanidade está essa mensagem, seja por escrita ou, no caso, oralmente, quando não havia escrita.
Então é algo antiquíssimo que ainda está no meio de nós. Se fosse uma mentira, vocês acham que ainda estaria permanecendo uma mensagem tão antiga que seria a história para dormir, ainda com tantos registros históricos e reais que aconteceram na humanidade? Não é apenas um livro religioso, no caso, mas é um livro que tem dados e fatos históricos que aconteceram. Há comprovações de que Moisés existiu, de que o dilúvio aconteceu, que as pragas do Egito aconteceram. Há provas, além da fé, além, para você que gosta de provas, mas o mais importante é a fé que você tem que ter. Então, eu agradeço a todos que assistiram esse vídeo. Peço, se inscreva no canal, porque ele ainda é pequeno, precisa da sua ajuda. Deixe seu like, compartilhe o vídeo. O mais importante no caso, nem você se inscreveu, dá like, mas é importante também, né, que você se inscreva, mas o mais importante é que você compartilhe essa mensagem com mais pessoas, porque você vai estar ajudando ali, estará ajudando essa mensagem a percorrer e chegar à casa de mais e mais pessoas, para que elas se libertem de repente. Às vezes pessoas acreditam que não são salvas, pessoas estão acreditando que estão sendo condenadas, ou estão sem fé, e você envia uma mensagem dessa, a pessoa recupera a esperança. Então, é isso que eu digo. Muito obrigado você que assistiu, até a próxima e tchau!